Máquina da história conectada. Iniciando a transmissão. Diário de Salto, dia 10 de dezembro de 1922. Operação Messias transmitindo diretamente para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro. Pedi autorização aos meus superiores para citar a vocês alguns dos conselhos governamentais que sugeri ao então deputado Jair Bolsonaro enquanto estive com ele no ano 2000. Mas antes, para que vocês entendam o contexto do que vou dizer, preciso ampliar os seus horizontes políticos e fazer com que vocês consigam ver a simplicidade da política que vemos hoje em meu tempo, 1922. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. A forma política ou administrativa de um governo, seja monarquia, democracia, monocracia, tem pouca importância desde que forneça os elementos essenciais ao progresso civil: liberdade, segurança, educação e ordem social. Não é o que o Estado é, mas o que os seus ou o seu governante faz que determina o curso da evolução social. Tentar governar o Brasil através do convencimento da Câmara, Senado e até do Supremo agora, pela moral, ética e pela razão, está praticamente impossível após instituído o estado de bandidolatria no Brasil. Quando vocês clamam pelo regresso da monarquia, vocês estão focados na figura paternal e honesta do meu amigo Pedro de Alcântara, que de fato é um homem honrado e esplêndido. Mas a história nos ensina que muitos filhos de reis exemplares podem não ser como o pai, e com o poder do Estado em suas mãos, fazem uma ditadura cruel sobre o povo. Mas do contrário, uma monocracia com o governo concentrado momentaneamente em somente uma pessoa íntegra, honesta, sincera, e com forte desejo de ajudar o próximo, traz um grande sucesso para toda a nação. E em sua história recente, temos o exemplo de um grande líder que concentrou todo o poder monocrático do Estado no presidente, nele, que foi, ao longo de 50 anos, fazendo inúmeras reformas institucionais, e hoje esse país é um dos mais ricos e prósperos do mundo. Estou falando de Singapura, onde o grande líder Lee Kuan Yew comandou o país com pulso forte contra os criminosos, mas com gentileza e liberdade para o povo ordeiro, honesto e trabalhador. Observem como Singapura está hoje e vocês entenderão. E é aí que os ignorantes se enganam com relação a um governo monocrático, com o presidente tomando todas as decisões junto à sua equipe técnica, sem a interferência de deputados e senadores corruptos. Porque os exemplos próximos que temos de uma monocracia são ditaduras impostas à força ou pela fraude. Mas o que aconselhamos ao então deputado Bolsonaro vai completamente contra a filosofia exploratória dessas ditaduras dos farrapos vermelhos. Mas antes de eu comentar sobre os conselhos que ofereci ao então deputado Bolsonaro, vou responder a primeira pergunta feita por vocês nos comentários do vídeo anterior, que veio do amigo Treta News Evil, que está bem participativo com indagações muito interessantes. Muito obrigado por nos ajudar com os seus questionamentos. E ele disse o seguinte: por que você mesmo não se torna presidente do Brasil e, usando toda a influência que sua organização tem, resolve os problemas do Brasil? Muito boa a sua pergunta, meu nobre amigo. Agora te convido a pensar comigo. O que é mais fácil de ser construído? Um presidente honesto e justo ou um cientista habilidoso? Para construir um presidente ideal, só precisamos identificar uma pessoa de elevado caráter ético e moral, aprimorar essas características, fazer ele vencer as eleições e montar uma equipe técnica com profissionais de ponta. Agora, um cientista habilidoso é algo raro de se desenvolver. Por isso que minha prioridade é o que estou fazendo agora. Mas nada me impede de, em um futuro, caso seja necessário, cumprir essa missão.
Porém, nesse momento, encontramos em Bolsonaro várias características de um ótimo líder. E você já sabe, trabalhamos para ele ser eleito e seguir os passos que lhe informaremos daqui a instante. E para exemplificar como nós trabalhamos silenciosamente para o Bolsonaro ser eleito, lembra das manifestações de junho de 2013, onde o povo, de forma aleatória, nada, tomou as ruas com pedidos variados? Fomos nós que enviamos inúmeras mensagens para um grupo de pessoas estrategicamente selecionadas pelos seus perfis de uso das redes sociais. O momento bolsonarista crescendo abruptamente, lembra? Fomos nós. A vitória do Bolsonaro em sua primeira tentativa, mesmo com todos os indícios de fraude nas urnas, adivinha? Nós também. Agora, de fato, tiveram alguns patrocinadores que chegaram a exigir da nossa organização que me fizessem de presidente, ou então retirariam o apoio financeiro do projeto Cronos. Mas, felizmente, encontramos Bolsonaro e os patrocinadores concordaram que era uma opção viável. Mas ainda assim, se preciso for, sempre estarei pronto para qualquer missão, seja qual for. Depois respondo a outra pergunta. Continuando. Depois de longas 14 horas conversando com o deputado e depois de comer muito pão com leite condensado, chegamos a uma lista de afazeres antes e depois de eleito presidente. Mas Bolsonaro só concordou com a missão e acreditou que estávamos dizendo a verdade depois que lhe apresentamos uma gravação em áudio do ex-presidente Médici. Isso mesmo, o presidente do regime militar, que dizia: ao honrado capitão Bolsonaro, deixo minhas congratulações e desejo de sucesso nessa missão que outrora também fui incumbido, mas que não pude concluir por inúmeras traições em meio aos militares que me auxiliavam. Tenha cuidado com os que se dizem amigos, pois na caserna há poucos com que se possa confiar. E o Jazão, esse que agora estás diante de ti, é um desses que se pode confiar. Sim, o Médici também foi parte de minhas missões, recentemente agora. E chegou a ter um certo êxito, provocando o famoso milagre econômico, mas cometemos alguns erros em não analisar bem as pessoas ao nosso derredor e fracassamos na missão, levando os farrapos vermelhos a regressarem ao Brasil. E é por isso que a nossa primeira missão ao então deputado Bolsonaro foi contactar um grupo de militares que seriam seu apoio militar governamental assim que ele se elegesse presidente. Nessa lista de militares, contendo nomes, identificações, força e local de trabalho, estão tenentes-coronéis e coronéis do Exército, capitães de fragata e mar e guerra da Marinha e tenentes-coronéis e coronéis da Aeronáutica. Selecionamos esses militares já sabendo que teriam uma afinidade às ideias que o deputado Bolsonaro apresentaria e assim asseguraríamos que nenhum golpe militar contra o próprio presidente aconteceria como aconteceu com o Médici. Essa é a verdade. A missão era simples. Bolsonaro ofereceria promoção imediata a esses militares após eleito, mas eles teriam que assinar um documento de sigilo e fidelidade em apoio ao presidente quando ele iniciasse o projeto de reiniciar o Brasil. Também deixamos com Bolsonaro outra lista de oficiais que deveriam ser exonerados, abrindo vagas para aqueles que seriam promovidos e que se tornariam a sua base de apoio militar às possíveis resistências ao projeto de reiniciar o Brasil. Depois que todos os oficiais da sua lista estivessem promovidos e já em seus novos postos estratégicos de trabalho, Bolsonaro faria um plebiscito onde o povo votaria se era a favor ou contra o fechamento por tempo indeterminado do Congresso, Senado e Supremo Tribunal Federal,
até que todas as reformas fossem efetuadas e a nova Constituição Federal redigida, sem a interrupção dos políticos e juízes já corrompidos pelo sistema da democracia falida. Em nenhum momento as Forças Armadas seriam convocadas para o uso da força. Toda a escolha seria feita pelo próprio povo, mas é claro que deixamos instruções severas para coibir focos de rebeldia dos farrapos caso surgissem. E na propaganda sobre o plebiscito, que ficaria sendo transmitida pela TV, rádio e internet durante um mês antes do dia da votação, foram também anunciadas algumas medidas que seriam tomadas pelo projeto de reiniciar o Brasil. Medidas essas que citarei após ler mais um comentário feito por vocês no vídeo anterior, agora do nobre amigo Felipe Bernardino, que também está bem participativo, ao qual fico imensamente grato. Ele diz: você pode ir para o futuro ou só pode ir e voltar para o seu passado e presente? Felipe, a sua pergunta tem muita importância justamente quando você põe o seu entre aspas. Levando em consideração que nossa primeira transmissão para o futuro foi no dia 7 de setembro de 1922, temos como marco zero essa data. E os saltos que ocorrem após essa data consideramos como futuro. E os saltos antes dessa data consideramos como passado. Até esse momento, após regressar de todos os saltos, voltamos para o nosso tempo exato, mas com poucas modificações. Ainda estamos analisando esses detalhes porque não sabemos o efeito negativo dos saltos, somente os positivos, onde até o momento já confirmamos que pelo menos as empresas dos nossos patrocinadores estão em funcionamento e em pleno crescimento nos seus dias atuais em 2020. Ou seja, alguma coisa está funcionando, mas ainda não descobrimos o que é. Estamos estudando várias possibilidades, mas até o momento sem nenhum sucesso. Voltando agora ao tema. A primeira, e acredito que seja a mais importante medida a ser cumprida após o povo aceitar o plebiscito, é aposentar todos os ministros dos tribunais superiores, que, lembrando, são todos indicações de presidentes corruptos, os anteriores. E novos ministros seriam indicados por Bolsonaro, seguindo os seguintes critérios. Sim, critérios. Ter no mínimo 10 anos como juiz federal, não ter qualquer indício de ter realizado um julgamento arbitrário, não ter qualquer indício de influência política ou ideológica em seus julgamentos e não ter qualquer indício de amizade com políticos. Com esses novos quadros de ministros indicados diretamente pelo Bolsonaro, que, para efeito de comparação, serão do nível do nobre jurista do seu tempo, o doutor Ives Gandra Martins, Bolsonaro criará, junto a esses novos ministros, os demais parâmetros para os próximos ministros que assumirão através da meritocracia, ou seja, terão que prestar concurso, cientes de que esse cargo não lhe dará poderes supra-humanos e que poderão ser demitidos a qualquer momento através de solicitação popular por abaixo-assinado, que poderá ser preenchido diretamente no site do Supremo que o devido ministro é em questão. E, alcançando a quantidade mínima de assinaturas digitais de 50% mais um da população brasileira, o ministro será demitido. Agora, o salário dos deputados, senadores e presidentes será o mesmo que o salário de um professor federal, não contando com despesa de translados e alimentação, que são básicos para o bom funcionamento da função, tanto legislativa quanto executiva. Deputados, senadores, ministros e presidente da República deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais, comprovando seus atos obrigatoriamente por agenda digital a ser divulgada no site da Câmara, Senado, Supremos ou SECOM.
Um deputado, senador, ministro, presidente ou demais funcionários públicos são empregados do povo e devem satisfação do que fazem ou deixam de fazer ao povo. O mesmo método de demissão citado anteriormente para os ministros também valerá para os deputados, senadores e demais presidentes posteriores ao governo Bolsonaro, após a reabertura da democracia com uma nova Constituição a ser seguida, sendo que a nova Constituição brasileira e o novo Código Penal serão elaborados a favorecer a honra, a moral e a ética do povo brasileiro, sendo extremamente rigorosos com quem escolhe cometer crimes de todas as espécies e favorecendo irrestritamente o povo ordeiro e trabalhador. Durante esse governo, cujo metodologia e estratégias indicamos a Bolsonaro... Máquina da história sem energia. Próxima carga em 24 horas. Final da transmissão em 20 segundos. Durante esse governo, cujo metodologia e estratégias indicamos a Bolsonaro, quem quiser viver bem e tranquilo, é só seguir as regras como todo ser humano ordeiro segue. Não quer seguir regras, pagará o preço e o preço será árduo, muito árduo. Bem, deixamos mais instrução com o então deputado Bolsonaro, que acreditamos que ele deve ter implantado logo nos primeiros meses de governo. Eu só não entendo por que a situação do nosso país em 2020, mesmo após 2 anos do governo Bolsonaro, continuou um caos. Melhorou em alguns aspectos, econômico, por exemplo, mesmo no cenário fictício da fraudemia, mas, no geral, não vimos resultados expressivos nas metodologias que indicamos ao Bolsonaro. Como o nosso tempo é curto, por favor, responda-me aqui nos comentários quais das medidas que aconselhamos a ele foram implantadas em seu governo. Eu não acredito que nenhuma funcionou. Já era para ter um STF de alto nível, equânime e justo, um legislativo renovado e trabalhador, uma Constituição limpa e conclusiva, mas tudo que escuto do seu tempo são informações totalmente ao contrário daquilo que instruímos. É porque isso está muito estranho. Digam, por favor, aqui nos comentários, quais das medidas que citamos anteriormente o Bolsonaro efetuou no governo dele. E na próxima transmissão, leremos os seus comentários para descobrirmos o que está acontecendo, porque, sinceramente, isso está muito estranho. Está muito estranho. Era certo de funcionar. E, por favor, inscreva-se no canal e dê... Tá vindo.